Bom, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês, mais um pouquinho, na verdade, sobre o esforço. Então, esse é o esforço, parte 2. Tudo aquilo que eu falei na parte um sobre o esforço, se não for aliado a autoconhecimento, a trabalho interno ou trabalho interior, é, e detalhe, autoconhecimento real, concreto, genuíno, é, sólido, trabalho interno, trabalho interior, sólido, bem estabelecido, concreto, é, verdadeiro, honesto, com autoobservação, com percepção, com conhecimento de si mesmo. Esse esforço todo que você vai fazer para realizar os seus desejos e os seus sonhos no mundo não vão significar nada. Então, por isso que é muito importante que você se observe, que você se acompanhe, que você se dê, por exemplo, todo esse material que está disponível no meu canal. Por exemplo, as mensagens do BID, que você acompanhe. Se não gosta de ouvir os áudios, né, escutar os áudios que está aí, gravados, pode entrar no site Portal dos Anjos. Cada vídeo tem o link para você acessar o site do Portal dos Anjos com a mensagem do BID correspondente àquele vídeo. Então, é preciso que você tenha um autoconhecimento, uma autoobservação, um entendimento real, verdadeiro e honesto de quem você é. E essa percepção dos movimentos que acontecem em você, dos movimentos de energia, dos movimentos, das alterações que acontecem em você, dos vários tipos de movimentos, das várias possíveis escolhas que se possa fazer estando dentro de um corpo. Então essa percepção, esse conhecimento, esse entendimento, você precisa colocar todo o assunto do autoconhecimento em prática. Colocar como uma coisa cotidiana, uma coisa prática. Introjetar, absorver. Todo conhecimento com relação a si mesmo. Todo conhecimento com relação ao que a gente está trazendo aqui nesse canal, por exemplo. Tem, por exemplo, também o Hélio Couto. Só um detalhe aqui, uma observação. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu não tenho nenhum vínculo, eu não tenho nenhuma ligação, eu não tenho nenhum vínculo mesmo com o Hélio Couto ou a equipe Hélio Couto. Não tenho. Eu sou apenas um estudante, um admirador, um aluno que acompanha os vídeos dele e que faz o possível para colocar todos os ensinamentos que ele passa em prática. Então eu queria deixar isso claro e registrado com relação a isso, né? Bem como também o Luiz Gasparetto. Eu não faço parte do colegiado dos Filhos da Luz, eu não faço parte da equipe dele ou da página do Facebook, nada disso. Né? Em nenhum dos dois casos. Eu sou apenas um estudante, alguém que acompanha, alguém que está interessado, alguém que se permitiu ter acesso a esses conteúdos e que valoriza muito esses dois profissionais, esses dois mestres, essas duas pessoas que têm uma generosidade e um coração, na minha opinião, incríveis e que muito me auxiliaram, muito me ajudaram e que eu sou profundamente agradecido. Então, eu recomendo profundamente todo o material do Hélio Couto e do Luiz Gasparetto, que é um material super extenso, super vasto, super complexo, super completo. Né? Recomendo também as mensagens do BID, que está aí no Portal dos Anjos, né? portaldosanjos.net, que eu postei os vídeos, eu com a minha voz, eu li
texto por texto que o BID nos trouxe, e gravei em áudio para facilitar para quem gosta de escutar. Mas para quem gosta de ler, acesse o Portal dos Anjos, entre no vídeo, lá vai ter o link para você ir diretamente ao site, e lá você pode, se preferir, ler o texto, ler o que o BID nos traz, né? O conhecimento, o conteúdo que ele nos traz. Por quê? Por que é importante? Porque mesmo a gente vê o quê? Mesmo pessoas que realmente, na vida, realmente se esforçam, realmente se dedicam, realmente são comprometidas, realmente são determinadas muitas vezes, se empenham, se esforçam, mas não conseguem aquilo que elas desejam no mundo, não conseguem resultados no mundo, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus objetivos, nas suas metas. Por que não consegue? Porque não tem um trabalho interno, um trabalho interior bem estruturado. Não tem essa autovisão, essa autopercepção, esse autodesenvolvimento. Em suma, esse autoconhecimento. Então vocês percebem o quê? Percebem o seguinte, que não adianta você ter todo o conhecimento, toda a informação da área que você gosta, ou do sonho que você tem, ou do projeto que você quer alcançar. Você tem essa informação com relação ao mundo. Tá certo, é muito importante. Mas e o conhecimento de si mesmo? E como se dá os movimentos de energia? E a dualidade que existe em você da partícula e da onda? Você conhece isso? Você sabe isso? Você tem entendimento disso? Tem a percepção disso? Você já se viu, já se observou, já prestou atenção em você o suficiente para você ver o quanto que você é afetado pelos outros, o quanto você afeta os outros, enquanto todo mundo está emaranhado, está interligado, interconectado? Você já se deu conta disso tudo? Porque senão, não adianta todo esforço. Né? Esse áudio que eu estou querendo dizer, em suma, é você ter a visão espiritual. Se você não tiver a visão espiritual, essa ligação, essa conexão com o divino em si, em você mesmo, não adianta. Não adianta você fazer todo o esforço, ter todo o empenho, toda a determinação, que vai acabar sendo inútil. Vai acabar sendo inútil. Então, prestem bastante atenção nisso. É importante que você tenha esforço, todo esforço, determinação, que você tenha conhecimento, que você seja uma pessoa dedicada, e tudo aquilo que eu falei no primeiro áudio é importante sim. Porém, é ainda mais importante que você se conheça, que se você se observe, que você tenha uma autopercepção, que você se olhe, que você tenha essa autorreflexão, essa autoanálise, essa honestidade para consigo mesmo, essa autonomia, essa responsabilidade consigo, para que você possa caminhar em direção àquilo que você quer conquistar. Então, as sugestões que eu faço são esses mestres, professores, profissionais que eu indiquei, né? E nesse meu canal tem muitas indicações, tem muitas possibilidades que eu estou trazendo aos poucos, que vão ajudar vocês nesse autoconhecimento. Que aos poucos vai estar abrindo brechas para vocês, para facilitar a vivência suas no dia a dia, facilitar a convivência com os demais, facilitar lidar com as dificuldades do dia a dia, facilitar a vida nesse mundo mesmo, a vida nesse mundo. Ainda que eu penso que a vida nesse mundo talvez não seja a finalidade maior, mas enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente pode desfrutar, a gente pode aproveitar
de uma vida razoavelmente boa, razoavelmente de qualidade, à medida que a gente se olha, se conhece, se percebe, se entende, vê, observa as dores que acontecem, se dói um lado, o que eu posso fazer, por que isso está acontecendo, como que eu posso mudar minha percepção para diminuir essa dor, por que essa dor acontece. Só com observação, só com percepção, só ampliando o seu entendimento sobre a realidade, que você vai se dar conta, aos poucos, do porquê que acontece certas tensões, certas dores em certos locais, ou que resistências são essas que existem em você, ou que você está recebendo, ou sendo influenciado pelas resistências dos outros. O que acontece em você? Será que tudo o que acontece em você é apenas seu? É apenas da sua mente? Se refere apenas ao seu eu, à sua mente, às suas emoções, aos seus sentimentos? Ou você acaba também sendo influenciado? Eu falei disso um pouco no áudio anterior. Acaba sendo influenciado também pelo mundo, pelas pessoas, pelo ambiente. Então, gente, é preciso ampliar esse autoconhecimento, essa autopercepção, essa autoobservação de si, né? A autoobservação é de si, é um pouco redundante, mas é importante que vocês mudem o olhar, né? Invertam o olhar para si mesmos. Que vocês se enxerguem sem máscaras. Que vocês se enxerguem verdadeiramente como vocês são. Sem rótulos, sem expectativas, sem preconceitos, sem ideais, sem papéis a cumprir, né? Papéis a cumprir, papéis a desempenhar, que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, que você deve agir assim, deve pensar assado, que os outros também devem cumprir esse ou aquele papel, que você espera isso ou aquilo dos outros. Deixe que tudo isso caia, deixe que tudo isso desmorone, para que você possa se enxergar, se ver claramente, né? E até mesmo tudo isso que eu tenho comentado aqui nesse áudio também é, de certa forma, um esforço. É você colocar a sua energia a seu serviço, a serviço do seu autoconhecimento, da sua autoobservação, da sua percepção. Isso dia após dia, após dia, após dia. E nisso complemento o que eu falei no primeiro áudio, porque não é um passe de mágica, uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. É uma coisa que é trabalhada, é uma coisa que requer esforço, requer empenho, requer seriedade, requer compromisso de você com você mesmo, de se ver, se observar, se conhecer, se trabalhar, assumir a maneira que você é, os chamados erros, chamadas falhas que você porventura tenham ou que disseram que você tem. Rever isso, admitir isso, reconhecer isso. E também os chamados também qualidades ou características no geral, pontos positivos que você tenha. Veja isso, reveja, implemente em você, aceite essas características, modifique se você achar necessário, mas sempre observando, sempre com o olhar voltado para si mesmo, para si desenvolver, para se conhecer, para se trabalhar. E sempre numa postura de desapego de tudo isso, de soltar tudo isso, de deixar que a coisa aconteça, deixar ser, sem tomar posse, sem dizer que é seu, que te pertence, que você é daquela forma e pronto, acabou.
Porque a gente está em constante mudança. Ainda que a gente possa não ver ou não perceber isso, a gente está sempre mudando, sempre atualizando, sempre em transformação. Então, se você se fechou numa imagem sobre si mesmo, se você se restringiu a um personagem, se você travou a sua vida num acontecimento ou numa pessoa, mais cedo ou mais tarde você vai sofrer. E você está prejudicando a sua observação. Você está prejudicando o entendimento sobre si mesmo. Porque você se fechou, você se limitou. E quando você escolhe se fechar, quando você escolhe se encolher, quando você escolhe se restringir, você vai estar dificultando, porque não vai ter ninguém, né? Não tem Deus, não tem mestre, que os mestres que eu indiquei, professores que eu indiquei, não tem conhecimento do mundo que faça você se abrir, que faça você abrir a mente, que faça você se permitir ter uma outra ideia, uma outra opinião sobre você mesmo. Se você se fechou naquela imagem que você criou de você mesmo, na imagem que você criou dos outros, nos papéis que você vestiu, no ator que você interpreta, que você vivencia, na história que você vivencia. Se você se fechou nisso, se limitou nisso, não tem observação, não tem autoconhecimento, não tem. Se você já tem uma ideia preconcebida sobre você, se você reforça todo dia essa ideia, todo dia esse personagem, se você cobra coerência de você mesmo, cobra coerência dos outros, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que homem é assim, que mulher é assado, que todo pai é de um determinado jeito, toda mãe tem que agir de tal forma. Se você cobra a si mesmo dessa forma e cobra também os outros, não tem nada que possa ser feito. Então você tem que se permitir, você tem que se dar o direito. Você tem que se abrir a mente. Para quem? Para você mesmo. É você que tem que fazer esse esforço, você que tem que botar energia nesse trabalho. Porque afinal de contas, quem vai desfrutar é você mesmo. Quem vai colher os benefícios do seu autoconhecimento, do seu trabalho, da sua observação, dos esforços que você faz para conhecer, para se conhecer, para ter conhecimento daquela área que você deseja estudar, aquele sonho que você tenha. Quem vai colher, quem vai desfrutar, quem vai aproveitar é você mesmo. Então é para você mesmo, não é para mim, não é para sua mãe, para o seu pai, para Deus. Não é para o mundo, para a vida, não é. A vida está em aberto, está aberta aí para todo mundo. Faça o que você quiser fazer da vida. E deixe também que o outro faça. Como eu falei no outro áudio, tem espaço para o outro e tem espaço para você. Permita-se se conhecer, permita-se se abrir ao novo. Deixe que o outro também se abra ao novo. Deixe que o outro também se conheça, que o outro também realize. Ele pode se realizar e você pode também se realizar. A vantagem, vamos dizer assim, que você pode ter é se você se conhecer. Conhecer pontos positivos, pontos negativos, pontos fracos. O que te deixa feliz, o que te deixa triste. Por que você fica feliz, por que você fica triste. Requer trabalho, requer empenho. O que você pensa sobre o dinheiro, o que você pensa sobre sexo, o que você pensa sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Já perdoou o pai, já perdoou a mãe. Já perdoou-se. Requer trabalho, requer empenho. São anos e anos e anos e anos e anos. Se conhecendo, se estudando, se trabalhando, se lapidando, se observando. Porque sair pelo mundo fazendo aí a torta direito, né, o que eles chamam de workaholic. Workaholic é a pessoa que só trabalha, só faz. Será que isso vai te realizar? Porque tem o detalhe, e esse detalhe é muito importante, que resume todo o nosso áudio até agora. O importante não é o que é feito, o importante é como é feito. E é o como é feito que vai te realizar. Não é importante para o mundo, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, para sua namorada, para o seu namorado. É importante para você o como que você vai fazer. Tem um jeito característico seu,
que você vai fazer as coisas e que vai te realizar, que vai te satisfazer, que você vai pegar e vai olhar, nossa, como eu fiz bem, como eu faço isso bem, como é gostoso fazer aquele serviço, aquela atividade, aquela função. É gostoso por quê? Porque eu me realizo, porque eu me expando, porque eu posso fazer do meu jeito. Eu faço do meu jeito e é gostoso o jeito que eu faço. E eu me parabenizo, eu me reconheço. Não precisa de ninguém ficar me elogiando, ficar me paparicando ou insistindo que eu faça alguma coisa. Eu vou lá e faço, porque é benéfico para mim, é gostoso para mim, é um ganho para mim, é um prazer para mim. Por isso eu vou lá e faço, eu vou lá e realizo. Vocês entendem? Essa é a diferença, né? Então não é sair fazendo igual um louco ou uma louca pelo mundo. Vou fazer, vou... Que muitas vezes isso é fuga. É uma fuga de si mesmo. Tá buscando no mundo uma coisa que só você, só você dentro de você mesmo que vai te preencher. É só esse conhecimento de si mesmo que vai preencher. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda relação afetiva, afetivo sexual do mundo, todo emprego com cargos, né, bons cargos, enfim. Se você não tiver essa conexão consigo mesmo, que eu chamei de divino, mas você pode chamar a conexão sua com seu eu superior, ou sua com você mesmo, enfim, sua com o universo, com a vida, enfim, você vai dar o nome que você quiser, ou não vai nomear também porque não precisa. Se você não tiver isso, você não tem nada. Você não tem nada, você não se realiza. Você faz um serviço, uma atividade, uma função, ou um hobby, alguma coisa que você queira fazer, mas você não gosta, não te dá prazer, não te realiza, não te dá satisfação, você não vê desafio, você não vê que aquilo ali te agrega, te soma, nem a você e nem aos outros. É aquela pessoa, por exemplo, que passa num concurso público porque paga bem, porque tem uma certa estabilidade, mas fica no escritório, por exemplo, frustrado e aborrecendo aos outros, aos clientes, às pessoas que precisam daquele serviço, fica amargando uma vida amarga, amarga para si e amarga para os outros, porque não se conheceu nada, porque não se trabalhou nada, porque só visou uma estabilidade no mundo, só visou um cargo público para poder exibir para os outros, que não tem às vezes a menor conexão, a menor relação com as características daquela pessoa, com aquilo que nutre ela, com aquilo que realiza ela. Então, não é sair por aí fazendo, realizando qualquer profissão, de qualquer jeito, trabalhando de qualquer jeito, qualquer coisa, porque dá muito dinheiro, ou porque foi uma indicação, ou porque... Vocês entendem? É preciso parar e olhar. Aquela função tem a ver comigo? Tem a ver com quem eu sou? Tem a ver com as minhas características? Aquilo me realiza? Aquilo me deixa feliz? Ou aquilo é um fardo? Ou aquilo é insuportável? Ou eu vou chegar no final do dia e vou desejar ardentemente que dê 4 horas, que dê 5 horas, o mais rápido possível, para poder sair correndo daquele lugar. Que é o que acontece. Então não adianta você fazer todo o esforço do mundo se você não está conectado com si mesmo, se você não tem essa observação, se você não tem esse entendimento de si mesmo. Tá bom, gente? Eu queria falar isso hoje, né? Principalmente sobre o que é mais importante, não é o que é feito, mas o como é feito. Observar como que as coisas estão sendo feitas. E não o que está sendo feito, mas como, de que maneira, de que jeito. Está doendo? Está machucando? Está sofrido? Está sacrificioso? Não está tendo nenhum prazer, nenhuma realização? Só dor. Sofrimento. Não está tendo felicidade nenhuma, prazer nenhum, gozo nenhum? Então está errado, gente. Está errado. Tem que ver o como está sendo feito. Pode ser até que uma atividade, uma função, te realize, te dê satisfação, te dê realização, felicidade. Só que você está fazendo errado. Então não é a atividade, não é a função, mas é o como está sendo feito. Então prestem atenção nisso, gente.
e observem-se, conheçam-se, prestem atenção em vocês, nos mínimos detalhes. Tem que ir no pormenor, tem que ir no detalhe. Então é isso, gente. Me perdoem um pouco se eu fui um pouco redundante em alguns momentos. Geralmente os meus áudios são assim, eu acabo sendo um pouco repetitivo nas minhas falas. Mas é muitas vezes também para enfatizar a ideia. Para enfatizar a ideia. Tá bom, gente? Então, fique um abraço carinhoso para todos e até mais. A gente vai ter muitas oportunidades ainda de nos falar. Para mim está sendo muito prazeroso fazer esses áudios, até porque eu aprendo muito também com o que está sendo falado. Então está sendo muito útil para mim e está agregando muito para mim e está me realizando. Então eu encontrei mais uma coisa que me dá realização, felicidade e eu estou dividindo com vocês. Tá bom? Um abraço a todos.